Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma análise, agora análise de position para o médio prazo, o gráfico semanal, aqui o SD semanal, então cada candle aqui vale aqui uma semana de negociação e a gente vai trabalhar aqui o viés de médio prazo do Ibovespa. Se você está acompanhando aqui, né, notou que a gente tinha aqui alguns alvos para o Ibovespa. Um desses alvos no gráfico semanal era a região de 45.300 pontos. Outro alvo aqui era os 44 mil pontos aproximadamente. Esse alvo foi praticamente atingido. E agora a gente tem que a mínima de cada semana agora pode ser um novo start para novas vendas. Então a mínima agora em 41.210 pontos pode ser um início de uma nova fase de baixa. E aí é bom se preparar para isso, já que a gente não teve um candle de força essa semana, né? Então aqui o candle foi de indefinição, o candle de dúvida, com a sombra superior aqui umas 3 a 4 vezes maior que a sombra inferior, e você nota que as mínimas não foram perdidas ainda. Então essa perda de mínima daqui pode ser um teste, se isso acontecer. Então, se perder os 39.500 pontos aí, que é a retração de 382, aí o viés para mim é um viés de baixa e volta aqui a buscar os 37 mil pontos aproximadamente. Então, num gráfico semanal, estou muito de olho aqui nos 39.500 pontos. Se esses 39.500 pontos forem perdidos, segundo aqui a minha visão, o Ibovespa tem tudo para cair com mais intensidade. Se for respeitado, ou seja, se o Ibovespa cair, né, tiver uma queda aqui até essa região aqui, ó, e depois voltar a subir, armar esse zigue-zague aqui ascendente, aí a gente tem tudo para não ter quedas fortes nas próximas semanas, mas bastante atenção, porque isso aqui é um cenário bastante plausível. Atenção aqui aos 41.200 pontos. A tendência do Ibovespa é uma tendência de queda. A gente está aqui com o gráfico semanal, né? Topos e fundos descendentes. Eu tenho um fundo abaixo do fundo anterior, fundo acima do fundo anterior. Houve já esse repique, que foi o repique da divergência. E agora, obviamente, o Ibovespa pode voltar a cair. Eu não me espantaria se isso acontecesse. Se o Ibovespa continuar subindo e conseguir romper essa região aqui, ó, que é uma linha de tendência de baixo, um LTB, se conseguir romper, aí eu tenho um rompimento dessa LTB e a pressão deve ser uma pressão muito forte, uma pressão compradora muito forte aqui. Deve buscar aqui, se eu colocar aqui uma... Deixa eu colocar aqui. Se eu colocar aqui essa reta, colocaria mais ou menos aqui, né, por volta dessa concentração aqui de preços. Ou seja, o Ibovespa iria traçar aqui uma simetria. Se eu traçar, para traçar essa simetria, eu vou colocar aqui uma linha no meio, ó. Estou traçando aqui a simetria, era tudo isso aqui que aconteceu do lado esquerdo, iria acontecer aqui do lado direito, ou seja, subiríamos, ficaríamos lateralizando e depois voltar a subir, buscar aqui a região dos 57.500 pontos aproximadamente. Tudo isso que eu estou falando aqui são conjecturas, não é para se operar baseado, né, nisso aqui. Então o Ibovespa está trabalhando dentro de uma tendência de baixa e eu preciso que haja uma semana forte de alta para que esse rompimento de LTB seja confirmado. O dólar aqui já está num viés mais de alta, né? Eu tenho o dólar trabalhando aqui próximo de uma LTA, uma linha de tendência de alta, eu tenho uma linha de tendência de baixa aqui. Então, trabalhando com essa região de indefinição, o lado que romper aqui deve se movimentar com mais intensidade. Estou de olho aqui porque se o dólar voltar a subir, tem algumas ações que me chamam a atenção, mas o principal suporte está aqui em 3871, que é o último fundo. Então, eu tenho fundo acima de fundo anterior, topo abaixo de topo anterior. Então eu tenho um triângulo que pode ser uma flâmula dessa subida aqui, e aí a gente pode ter uma sinalização de continuação da tendência se romper aqui os 4,13. Então passou de 4,13 essa semana, aí o dólar tende a subir com mais intensidade. Juros futuros desde um dia F21, trabalhando em cima de uma região de suporte. Esse último fundo em 15,12, agora esse último fundo em 15,38.
Eu ainda não tenho o fechamento daquelas operações de Tesouro Selic 2021, embora eu já tenha começado a sair dessas operações. A pressão aqui é uma pressão vendedora, o histograma me diz que a pressão aqui é uma pressão vendedora, então eu já vejo uma mudança aqui daquela tendência dos juros de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se na próxima semana eu tiver aqui um candle vendedor, aí já é encerramento de operações aqui nos juros futuros. Vou passar diretamente aqui para alguns setores. Setor de consumo recuou, subiu, repicou, mas deixou um candle de baixa. Se perder a mínima desse candle, a tendência é que tenha um recuo, que volte para a sua tendência de baixa. Setor elétrico a mesma coisa, né? Deixou um candle de baixa, caiu 2,06, trabalhando desde aqui de baixo. Já vinha falando aqui desses alvos, o alvo da LTB, o alvo dessa última linha de suporte que agora é resistência. Então aconteceu aqui e foi atingido. Tem o IFNC, o índice do setor financeiro, tem ainda algum gás, mas também de olho na mínima de cada semana. Todos os setores estão muito fracos. Tem o INDX, também trabalhando próximo à região que era suporte, agora é uma região de resistência. Deixou uma sombra superior longa, deixou um candle de baixa, o que pode fazer com que o mercado caia aqui nas próximas semanas. E basicamente é isso. Vou falar um pouco das ações aqui, Petrobras, Vale, depois eu volto para o Position para saber o que é que eu tenho para comprar. Então, Petrobras como Position aqui no médio prazo, a tendência ainda é uma tendência de baixa, então não tenho muito aqui o que fazer, não tem nada para comprar. A tendência da Petrobras é uma tendência de baixa. Não vou nem me aprofundar muito aqui na Petrobras, porque não tem muito o que fazer para comprar. Vale do Rio Doce, tendência de baixa. Essa semana aqui a gente deixa um candle de baixa, um candle forte. A mínima desse candle aqui pode gerar algum tipo de saída, né, de uma operação. Tirar todas essas linhas aqui. Pode armar aqui uma nova movimentação de baixa. Eu tive aqui a divergência de alta, essa divergência já foi startada e a gente já subiu. Então, de olho aqui na Vale do Rio Doce, porque eu posso estar iniciando uma nova queda. A gente nem bateu na retração de 382, mas é isso. Eu tenho esse último fundo aqui intermediário como a principal região de resistência. Não sei se vai até lá, mas de olho aqui em Vale, porque a tendência da Vale é uma tendência de baixa, não é uma tendência de alta no médio prazo não, pelo menos para mim. Aqui no YouTube 4 a tendência é uma tendência de queda ainda, né? Não reverteu para uma tendência de alta. Para reverter eu preciso que rompa essa linha de tendência de baixa aqui, a CLTB. Enquanto isso aqui não acontecer, a tendência da Itaú Unibanco é a tendência de baixa. E aí eu não faço compras, né? Fora aqui do mercado. Tem uma ação que me chama a atenção para compra, Braskem. Subiu, recuou até a retração de 382. Semana passada subiu 10,32, essa semana caiu 1,54. Não violou a máxima dos 26,36, agora a máxima está em 26,12. Pode ser que gere uma compra para mim, com stop de 13%. Stop fica aqui abaixo dos 22,84. Alvo pelo alvo móvel aqui em Braskem. Então, Braskem pode gerar compra. O risco é que essa ação esteja fazendo a onda de impulso, correção e impulso. Então, muito cuidado, porque aqui a compra é muito arriscada. A ação deixou aqui um fundo bem acima do fundo anterior. Não sei se vai armar algum tipo de topo abaixo desse topo anterior. Então, aqui tem um certo nível de estresse. Tem aí um espaço até os 27,06, mas cuidado aqui com o Braskem. Se você acredita que o viés é um viés de baixa da bolsa, então dá uma olhada aqui, ó, em algumas ações. Oi, BR4, primeira ação aqui que eu estou de olho para uma possível venda. Está armando aqui uma queda de 26,78%, o stop fica muito longo, mas se perder esse último fundo aqui, a tendência é que caia com mais intensidade. Então, Oi, BR4 derretendo, né? Muitas empresas aqui derretendo. Fazer o quê? É a vida do brasileiro ultimamente. A SMLE3 também, armando aqui o zigue-zague descendente, vinha de uma tendência forte de alta, mas perdeu uma linha de sustentação e após isso está caindo e a tendência é que caia ainda mais. Venda alugada com 13% de stop, se perdeu os 27,06,
stop 30,55. Para quem acredita nisso, aí é uma ação que eu estou de olho aqui para vendas de position, mas eu não faço venda de position. Estou falando aqui porque muita gente me pede. GGBR4 gera também uma venda, a tendência da Gerdau aqui é uma tendência de mais quedas. Essa semana caiu 14,67%, então se perder os 3,41, a tendência é que caia com mais força, busque os 3,23 e ainda perca os 3,23. Então, Gerdau é uma ação que tem tudo para cair aqui ainda mais. Obviamente que eu não sou vidente, né? Só estou aqui vendo aqui os gráficos e analisando probabilidade. Probabilidade não quer dizer que vai acontecer. Os Minas, tendência de queda, lateralizando, dando uma parada técnica que pode voltar a cair com mais intensidade. Então, de olho aqui em os Minas, porque pode sim ter uma nova fase de queda no mercado. Então, diante do que eu estou falando aqui, fica de olho, porque algumas ações podem cair mais ainda. Tem a Fibra que eu falei de uma compra lá no gráfico diário, mas Fibra, deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico mensal. Fibra tá bem configurada mesmo aqui no gráfico mensal, armando um fundo e pode voltar a subir. Então de olho ali na Fibra, fechou acima de 45,51 e eu penso em comprar. Mas por enquanto não gera compra aqui no gráfico semanal. Suzano também no gráfico semanal não gera compra. Estou vendo aqui as ações que estão mais correlacionadas positivamente com o dólar. Embraer é a mais forte, mas eu não gosto das sombras superiores e inferiores. E Klabin, eu espero mais umas semanas aqui para voltar a comprar Klabin. Quem acredita que o dólar vai subir, tem Fibra, Klabin e Suzano aqui de olho. Muito cuidado, porque o Ibovespa já repicou. Vou voltar aqui para o Ibovespa, né? Já houve esse repique. Agora a gente está esperando cenas dos próximos capítulos, não sei o que é que vai acontecer, mas para que o Ibovespa suba com mais intensidade, eu volto a falar, eu preciso que haja um rompimento dessa linha aqui, que é uma linha de tendência de baixa, uma linha de suporte, uma reta de suporte. Aproveita esse final de semana, faz o curso Estratégias Vencedoras, se não for possível, faz o curso, pelo menos o curso de Fibonacci, você já vai aprender muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer e até